A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 7, nos versículos de 1 a 40. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube, Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaí, Ibsão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. Pensa nisso. O que se destaca aqui? Continuamos com as genealogias, com as famílias, com os descendentes. E aqui o destaque é para os homens valentes. Nós sabemos que Davi teve um exército e ele era conhecido como os valentes de Davi. E Deus, muitas vezes ao longo da Bíblia, nos chama a sermos valentes, corajosos, destemidos. Não temas, não temais, não tenha medo. Há um vídeo no canal sobre esse conselho, essa orientação, essa dica de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Não temas. É uma ordem também, né? É uma ordenança a gente não ter medo. E aqui a gente está vendo que esta família, essa descendência, eram de homens valentes nas suas gerações. Então era uma família corajosa, destemida e valente. O pai, os filhos, os netos, nas suas gerações. E cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. Então que honra, que bênção, que graça de Deus, uma família que se perpetua nas gerações por ser corajosa, destemida, valente, cheia de espírito de fortaleza, porque o contrário do medo é o espírito de fortaleza, de força, de coragem, de ânimo no Senhor. 4. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Fica aqui um exemplo, um elogio, uma admiração para homens que se perpetuaram por sua coragem. Ó, fala muito claro sobre isso, ó, que segundo as suas famílias, quer dizer, mesmo casando, mesmo tendo filhos, foi se mantendo esta tradição familiar, esta graça, essa bênção de serem corajosos, de serem valentes, de serem destemidos. E interessante que eles tinham muitas mulheres e filhos, né? Porque eles precisavam que a família crescesse. É muito interessante. E isso foi registrado, se tornou uma marca registrada desta família. Vamos para o 7. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo, chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Aí tu vai ver mais um registro da genealogia em que mostra, de novo, essa característica de serem homens valentes. Nós vivemos numa geração de homens fracos, de homens emasculados. O que quer dizer isso? Homens que não são homens que não são chefes das suas famílias, homens que não são pais, homens que não são provedores, homens que não assumem suas responsabilidades. Sabemos que isso faz parte de um plano arquitetado no inferno, um espírito de orfandade que faz com que filhos não tenham pais e que pais não possam ser bons exemplos.
Então o filho muitas vezes ele se espelha na mãe, na avó, numa tia, às vezes em figuras masculinas duvidosas. Enfim, são muitas questões bem difíceis, bem complexas de serem tratadas aqui, principalmente num vídeo. Mas vocês sabem do que eu tô falando. De famílias que estão sendo mantidas por suas mulheres, pela figura feminina, mas não pelos homens. Não, os homens não são chefes de suas famílias. Os homens não têm sido valentes. Os homens, até por conta do feminismo e de todas as teorias, todas as filosofias e ideologias, os homens têm sido oprimidos, têm sido desqualificados da sua posição. E a palavra de Deus deixa bem claro que Deus fez o homem para ser o provedor, para ser rei e sacerdote do seu lar, para ser o chefe da sua família. E sim, temos na Bíblia exemplos categóricos de pais maravilhosos que fizeram com que os seus filhos se espelhassem neles, que os admirassem e seguissem seus passos, seus caminhos. E é isso que nós esperamos, que os homens sejam cada vez mais homens, cada vez mais valentes, mais corajosos, mais destemidos, que sejam chefes de suas casas, que cuidem, amem, zelem por suas esposas, que cuidem, que protejam, que sustentem seus filhos e que, acima de tudo, que desenvolvam o caráter de Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o caráter de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ele vai ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele vai ser um ótimo pai, vai ser um ótimo marido, vai ser um exemplo. E é isso que a sociedade precisa. 9. O número deles registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. Aí aqui é mais uma forma de dizer que isso continuou e isso foi registrado. Então, às vezes, as pessoas pulam as genealogias porque acham, o que tem aqui? Não tem nada aqui, bababá, bababá. Temos que ter um coração humilde, de entender que tudo que está na palavra tem algum motivo. E é um registro. É algo que deve ser valorizado e respeitado, porque passa de geração em geração. O nosso Deus é um Deus de gerações. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. 11. Todos estes filhos de Gediaal foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Então, de novo, homens valentes, chefes de suas famílias, e ainda por cima eles eram capazes de ir à guerra, quer dizer, eram fortes, eram saudáveis, eram viris, eram homens másculos, não homens frágeis, delicados, que fogem, que se escondem, que simulam doenças, que mentem para fugir da guerra e das responsabilidades, que é o que a gente tem visto, né? Uma geração que foge. 15. Maquir tomou a irmã de Ropim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Essa é uma história muito interessante que tem na Bíblia. As filhas de Zelofeade, que mostram assim um divisor de águas, em que elas passaram a ter herança, passaram a ter seus direitos. E as filhas de Zelofeade entraram para a história. Filhas, mulheres. 21 a 23. 21 a 23. De quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate,
naturais da terra, pois eles foram roubar o gado deles. Aí aqui a gente vê o quê? Uma tragédia, algo errado, algo que mancha a família, que mancha a genealogia. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Então tu pensa assim, por que Deus quis registrar? Por que Deus permitiu que isso estivesse na genealogia? Eles roubaram o gado deles. Roubar é proibido, roubar é crime. E olha que desgraça, nós sabemos que às vezes existem famílias que constroem suas riquezas, seu patrimônio, suas propriedades em cima da mentira, da falsidade, do roubo, da desonestidade. E isso é uma maldição, isso é um pecado. A Bíblia diz que quando a gente se converte, né, aquele que roubava tem que parar de roubar, aquele que mentia tem que parar de mentir, porque o caráter de Deus sendo gerado em nós diariamente não aceita esses maus comportamentos, que nesse caso é um crime, né? E aí tu vê que o pai chorou, o pai sofreu, né? Os irmãos foram consolados. Então, quantas vezes um erro de uma pessoa, ou de duas, ou de três, numa família, repercute em todos? Causa um desgosto, uma tragédia, uma vergonha, uma dor muito forte. E eu entendo que Deus quer nos mostrar exatamente isso. De que, às vezes, não é um ato isolado, é algo que pode ser aprendido, tanto para o bem quanto para o mal. 27. De quem foi filho Num? De quem foi filho Josué? Quando a gente estudou sobre Josué, se tu não assistiu o vídeo, sempre falava, né? Josué, filho de Num. Eu tô destacando, porque o capítulo, vocês viram, é sobre a genealogia. Então, eu tô destacando, vamos dizer assim, os personagens mais conhecidos. 29. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanac e as suas aldeias, Megido ou Megido e as suas aldeias, Dor, as suas aldeias. Nestes habitaram os filhos de José, filhos de Israel. Então, nós sabemos que os filhos de José nasceram no Egito. E a mãe era egípcia. Mas aí tu percebe, ó, o que aconteceu aqui? Eles habitaram, nessas aldeias, habitaram os filhos de José, filho de Israel. Então, o que a gente vê? Que, eu pelo menos interpreto assim, que José, mesmo fora de Israel, ele ensinou seus filhos. Ele fez o que a palavra de Deus diz, inculcou a palavra de Deus, desde pequeno. Não quer dizer que se tu tá afastado da tua cultura, da tua cidade, da tua nação, da tua família, que tu vai ter que se bandear pro outro lado. Não, tu pode preservar as tuas raízes, as tuas tradições, os teus princípios, os teus valores, se manter firme. 40. Vamos ver. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Bom, mais um registro aos homens, aos homens valentes, aos homens que fizeram aquilo que Deus planejou para que eles fizessem e fossem, serem homens. A gente viu que o filho de José, né, ele se manteve de acordo
com aquilo que Deus queria, independente da cultura onde ele estava inserido, assim como Moisés. Então, o que a gente aprende hoje com mais um capítulo de genealogia? Dentre os descendentes de Issacar e Benjamim, o destaque é para os homens valentes, capazes de sair à guerra. De Manassés, Zelofeade só teve filhas. De Efraim, filhos ladrões de gado e que foram mortos. Josué, filho de Num, descendente de Efraim. Dos descendentes de Asser, também há homens valentes, escolhidos para a guerra. O que a gente aprende? De que todas as famílias têm uma história, têm um legado, têm uma tradição, têm uma bênção ou uma maldição. Quando alguém se converte numa família que tem, tipo esses que roubavam, que faziam, o evangelho transforma, o evangelho cura, o evangelho liberta, o sangue de Jesus cobre aquela família. A Bíblia diz que a benignidade, a bondade, a misericórdia é até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. E que as maldições até a 4ª. Claro, se o Senhor Jesus, se o sangue de Jesus, se o nome de Jesus não entrar naquela família e trazer a bênção.